Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé por um instante, em, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler por um instante, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Você achou o capítulo 27, irmãos? Amém? Agora você vai procurar o versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Amém, irmãos? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Amém, irmãos? Até aí, eu vou repetir. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Amém? Feche seus olhos, soberano Deus, Pai de amor. Nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor fale, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nosso íntimo, Senhor, com aquilo que, Senhor, nós mais necessitamos, Senhor, nessa noite, Senhor. Deus, se por um acaso nós entramos aqui, Senhor, ainda dispersos, ainda, Senhor, ó Deus, temerários, ó Deus, com medo de alguma coisa, Senhor, acontecer, meu Deus, nessa noite, nesse momento, Senhor, nós queremos que, ó Deus, o Senhor tem algo, Senhor, para as nossas vidas, e nós queremos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos sair dessa noite aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, carregados, ó Deus, com fé, com esperança, com alegria, com ânimo, Senhor, com bondade do Senhor, ó Pai, com misericórdia do Senhor, ó Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. Então, Senhor, ministra os nossos corações, é o que eu te peço, agora e sempre. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, nós acabamos de ler aqui um trecho de uma das viagens do apóstolo Paulo. Paulo, ele não tem palavras, o quão extraordinário são os testemunhos, são, sabe, as vivências de Paulo. Eu gosto muito do livro de Atos, porque Lucas, ele escreve sobre a vida, sobre a igreja, sobre a vivência, né, de Atos, metade de Atos para frente, as viagens do apóstolo Paulo. E nós chegamos numa das viagens aqui, irmãos. Paulo, ele tem um desejo. Paulo, nesse momento, ele está preso, né? Ele está em Cesareia, na região da Judéia, e ele está preso. E ele tem um desejo em seu coração de ir a Roma. Ele tem esse desejo no coração de ir, porque ele é um cidadão romano também. Ele tem, sabe, o visto lá, ele tem dupla cidadania. Então, como ele estava preso, ele podia adquirir, ele podia requisitar por eu ser romano, eu posso ser julgado lá. E ele sabia que se ele fosse julgado lá, ele ia ser liberto. Porque nada mais, nada menos era que aonde ele estava sendo julgado por pregar o evangelho, por fazer, sabe, por acusar aquelas pessoas, eles ali, os falsos profetas, de que eles mataram
o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? Então ele sabia que se ele fosse para Roma, ele ia ser liberto. Ele ia chegar lá, né? Conversava lá, tal, e não tinha acusação sobre ele. Perceba uma coisa, que ele tinha algo no coração, ele tinha esse desejo de ir a Roma. Mas também não era somente para ser liberto, ele ia pregar em Roma. Ele tinha um desejo de ir até Roma, chegar a Roma para pregar, para anunciar, assim como ele fazia nas viagens. Ele tinha esse desejo. Só que acima desse desejo, Deus tinha algo, Deus tinha um propósito para a vida dele. Se você ler aqui, capítulo 23, irmãos. Deixa eu ver aqui. Onde que está? Se você ler aqui, capítulo 23. Verso 11. Capítulo 23, verso 11, irmãos. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, Deus tinha um propósito para cumprir na vida dele. E ele tinha também um desejo no seu coração. Ou seja, irmãos, o próprio Deus, ele coloca desejos em nossos corações. Quando ele tem um propósito para alcançarmos, ele mesmo já se encaminha de colocar, sabe, o desejo no nosso coração. Só que desta vez, nesta viagem, o apóstolo, ele está indo diferente do que das outras vezes. Ele está indo preso, né? Das outras vezes ele foi nas viagens pregar, anunciar em liberdade. Só que quando o trecho que eu acabei de ler aqui com vocês, que Deus fala para ele que era necessário que ele não somente pregasse ali em Jerusalém, mas em Roma, Deus, em nenhum momento desse trecho, Deus falou assim para ele: Paulo, você vai para Roma, só que no meio do caminho você vai enfrentar tempestades, você vai enfrentar ventos contrários, você vai enfrentar turbulências. Em nenhum momento Deus disse a ele isso, sabe, que ele iria enfrentar coisas negativas, coisas contrárias. O que me traz a memória é que na nossa vida, Deus, ele sempre tem planos para nós. Deus, ele coloca projetos em nossos corações. Só que nós, muitas vezes, no meio do processo, quando nós estamos passando pelo processo, nós voltamos, nós recuamos, nós não avançamos, porque nós vemos o vento contrário, nós vemos a tempestade bater, nós vemos, sabe, as turbulências que ocorrem, e a gente não consegue alcançar o destino. Se você puxar a memória, quando Deus chama Abraão, né? No chamado de Abraão, Deus fala assim para ele: Abraão, eu te darei, a promessa de Deus para Abraão, eu te darei uma descendência tão grande que você não conseguirá contar. Abraão, eu te darei isso, uma terra. Abraão, eu te darei aquilo. E em nenhum momento também ele disse a Abraão: Abraão, você vai passar por isso, aquilo contrário. E nessa viagem, irmãos, onde nós estamos adentrando aqui com o apóstolo Paulo, nós podemos trazer lições para as nossas vidas. Sabe? Nós temos que trazer isso para a nossa mente, que nós temos que crer na promessa. Nós temos que viver o processo e nós temos que se alegrar
quando nós alcançarmos a promessa do Senhor. É difícil crer. Quando Deus fala, sabe, quando Deus tem algo preparado, uma promessa para nós, é difícil de você acreditar, é difícil de você, sabe, colocar na cabeça e aceitar que vai ser dessa forma. Mas Deus, Ele quer isso, Ele quer que você creia na promessa. Ele quer que você viva o processo. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo mesmo, ele não surgiu do nada. Ele teve, se não me engano, 19 ou 14 anos de aprendizado da palavra do Senhor. O próprio rei Davi, ele foi ungido como rei. Só que não foi no mesmo instante que ele foi levantado como rei. Não, ele teve um processo. Teve um trabalhar, teve, sabe, nós precisamos ser lapidados. Nós precisamos ser moldados. Sabe, irmãos, eu creio muito nisso. Eu não imaginava estar aqui em cima, sabe, nessa posição que a gente está hoje, não querendo me engrandecer, mas eu nunca me imaginei isso. Só que as coisas, elas acontecem naturalmente, sabe? E você vai vivendo o processo, você vai vivendo, você vai crendo na promessa, você vai vivendo o processo, a hora que você vê, você está, sabe, testemunhando aquilo que Deus sonhou lá atrás, sabe? Não é à toa, Leandro e Ana, que vocês estão aqui. Não foi à toa que vocês um dia, certo dia, trouxeram o baixo aqui, né? Se eu não me engano, vocês vieram ver o baixo do pastor para comprar, para arrumar, né? Então, sabe? Se você olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida, não foi à toa que Deus te colocou aqui, irmã Maria. Há quantos anos, né? Veio de lá da Miracatu, lá para cá, morou aqui no fundo da igreja, foi a primeira membra, a irmã Maria, sabe? A Joyce, a gente conversava na célula, quando nós tínhamos a célula, né? O William começou a vir, né? Minha mãe com meu pai vieram através de nós também estarmos aqui. A gente fez o convite, eles vieram, sabe? Delmina, ela chegou bem antes que eu, então nem sei. Mas Deus tem um plano para a vida dela, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Nada é por vão, por acontecer, sabe? Mas o que eu quero adentrar com você nessa história é que Deus, Ele tem um processo para cada um de nós, sabe? E no meio da nossa vida, o processo ele pode doer mais para alguns ou doer menos. Só que uma coisa eu posso falar para você, que a partir do momento que Deus ele coloca algo no seu coração, a partir do momento que Deus coloca um propósito para se cumprir na sua vida, Ele já sabe que você é capaz de suportar. Ele não dá nada para ninguém se ele olhar para a pessoa e falar, poxa, essa pessoa não vai aguentar. Essa pessoa não vai suportar o processo. Então, irmãos, uma coisa eu falo para vocês, enquanto você estiver no processo, sabe? Você aproveite o processo, porque é capacitação. Aproveite o processo, sabe? Com alegria mesmo, porque é capacitação, né? Deus, ele não revela, né, o processo, como eu falei. Nós vivemos, de acordo com nós vamos vivendo, ele vai revelando aos poucos o processo. Quando nós vemos, né, eu costumo falar isso para o Gustavo, quando nós vemos, né, talvez nesse momento da nossa vida, quando você está montando um quebra-cabeça, tem peça assim que ela não se encaixa, né? Tem pecinha assim que ela não bate. Mas aí você vai ali, devagarzinho, sabe? Encaixando, vai colocando uma do lado da outra. A hora que você vê, o quebra-cabeça está montado. A hora que você vê, né? O processo passou e você chegou no êxito, naquilo que Deus tem. Sabe, irmãos?
A viagem de Paulo, ela começa num barco. Paulo e mais 276 presos, né? Juntamente com Lucas, eu pesquisei isso aí, Lucas escreve esse trecho, Atos, né? E ele estava junto. E de Sidom, de Cesareia. Sabe, irmãos, as embarcações antigamente não era assim, não era como um navio de hoje em dia, que você destinava e ia retinho, ia certinho lá, né? Não, eram as ondas levando, né? Ó, hoje está para lá, tal, a gente vai chegar, eles imaginavam mais ou menos o tempo lá. Só que nesse trajeto, né, nessa viagem de navio, eles saíram de Cesareia e eles pararam em Sidom. Eles chegaram em Sidom. Mas eles não imaginavam chegar ali, né? Porque o rumo eles queriam quase que meio que direto. Só que eles chegaram em Sidom, e foi uma viagem tranquila, irmãos. Foi uma viagem assim que de um dia. Foi uma viagem de um dia. Eles chegaram em Sidom. E lá em Sidom, como o apóstolo Paulo ele já tinha, sabe, ele já tinha passado por ali, né, nas outras viagens, ele já tinha passado por Sidom, ele tinha feito amigos, ele tinha feito, sabe, dado testemunho ali nas viagens anteriores. Então, eles encostaram naquela ilha ali de Sidom e Paulo teve essa liberdade de cumprimentar, de visitar os amigos ali, apesar de ser preso, né? Júlio, que estava aqui, era o cabeça lá, que era o que estava cuidando, né, do pessoal, ele deu essa liberdade, ó, Paulo, pode visitar as pessoas, seus amigos aí e tal. E ele foi abençoado em Sidom, né? Muitas pessoas ali deram alimento, deram roupa, deram coisas boas ali para Paulo, né? Ele foi abençoado. Irmãos, no meio do nosso processo de vida, Deus ele vai levar nós para alguns lugares aonde você vai ser abençoador. E em determinado momento, você vai ser abençoado. Então não hesite, irmãos, não hesite de abençoar, sabe? De ter o coração bom, de anunciar, de falar, de abençoar mesmo o próximo, porque em determinado momento pode ser você que esteja precisando. Nesse determinado momento, o apóstolo Paulo estava precisando de algo, estava precisando para a viagem. E ele foi abençoado. Sabe, Deus ele prepara pessoas para nos abençoar. Ele prepara amigos, sabe, para nos abençoar. Continuando a viagem aqui, irmãos, eu estou falando todo do capítulo inteiro 27. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai longe, mas eu estou dando uma resumida. Aí de Sidom, eles partem novamente e vão para Mirra. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que eles saem de Sidom, já não é mais uma viagem tranquila. Eles já começam a ter turbulências, eles já começam a ter, sabe, ventos contrários, eles já começam, sabe, a embarcação já começa a tremer para lá e para cá. Só que uma coisa eu digo, irmãos, que as turbulências, as dificuldades, o vento contrário, ele não simboliza que você está indo para o lado errado. As circunstâncias negativas, contrárias, elas não significam que você está indo para o lado errado. Eles estavam indo para o lado certo. Só que mesmo assim, as circunstâncias ali, sabe, temporais, estavam pegando eles, estavam, sabe, sobrecarregando eles. Então nós podemos entender isso, que
não quer dizer que a gente tá indo para o lado errado, se algo está dando errado, né? Se algo no momento ali do processo da nossa vida está dando errado, está dando contrário ao que nós imaginamos, não quer dizer muitas vezes que nós estamos fazendo algo errado. Não. No meio do processo, você vai ter momentos assim para você, sabe, subir um degrau, podemos dizer. Vai ter momentos assim para você crescer, para você passar, sabe? Passar um degrau. E aí, em Mirra, né? Júlio ele procura um novo navio. Chegam em Mirra, apesar das turbulências, né? E Júlio ali, irmãos, eu fugi da memória o nome. Se alguém puder lembrar aí, pastor. Júlio, ou a pessoa que cuida, né, dos presos, tem um nome, fugiu da minha cabeça. Carcereiro, mas aqui nessa época era outro nome, era, como que é? Centurião. Centurião. Esse centurião Júlio, ele procura uma outra embarcação, né? Visto ali que provavelmente já estava danificado o barco que eles tinham saído de lá de Cesareia, né? Ele procura uma nova embarcação. E aí ele encontra ali uma embarcação que estava indo para Roma, sabe? Uma embarcação chamada de Alexandria. E aí, né, eles trocam de navio. Eles trocam, vão para esse navio que provavelmente é maior, né? Provavelmente tem mais força. Eles trocam. E passado muitos dias que eles já estavam ali indo para Roma, né? Estava difícil, irmãos. Estava difícil a navegação. Estava, sabe? Eles imaginavam, daqui 5 dias, né? Uma imaginação aqui, irmãos. Daqui 5 dias, provavelmente a gente chega em tal ilha. Dali a gente já está próximo de Roma, né? Agora imagine o mar, irmãos. E eles começam a navegar, sabe? Nesse mar. E a embarcação está difícil, e a navegação está difícil, sabe? E eles já começam a perder forças, eles já começam a duvidar, né? Já começam a murmurar, né? Nossa, será que a gente vai morrer nesse mar aqui? A gente nunca chega, já era para nós ter chegado, já era para nós, né? Ter chegado ao destino. E aí eles avistam ali um lugar, né? E Paulo reconhece como Bons Portos, o nome do local onde eles avistam, né? Eles avistam aquele lugar ali. Bons Portos era um lugar seguro. Bons Portos era um lugar, sabe, de segurança. Era um lugar onde nós imaginando aqui, né, na nossa cabeça, um lugar seguro, um lugar onde você, pelo cansaço da viagem ali, né, pelo cansaço mental, né, pisar em terra novamente, era um lugar seguro, era um lugar onde eles iriam deitar, onde eles iriam, sabe, descansar a sua mente. E nessa época já tinha chegado o inverno. Já tinha chegado o inverno, e no inverno era um tempo em que eles não saíam, sabe, não navegavam, por conta das tempestades, por conta das ondas, por conta de tudo que, sabe, podia ocasionar no mar. Então, o apóstolo Paulo, ele comenta, ele fala sobre isso, eu conheço Bons Portos, é um lugar seguro, é um lugar, sabe, onde a gente vai descansar a mente, onde a gente vai poder ficar tranquilo, ficar em paz e segurança. A gente pode ficar passando por aqui durante o inverno, depois a gente segue viagem ao destino final, Roma. Só que, irmãos, os outros presos,
eles, eles acharam, eles também conheciam o mar, né? Eles falaram assim, ó, tem outra cidadezinha ali para frente, ali, Fênix. E essa cidade, né? Ela tem comida boa, tem diversão para nós, né? Tem umas, né, concubinas lá, tem umas mulheres para nós, né? Era atrativo para o olho humano, Fênix. Só que Deus, ele colocou uma visão sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus, ele colocou algo no coração do apóstolo Paulo. Ó, vai para bom tempo, bons portos, vai para bons portos. E aí, né, os outros integrantes ali, não, vamos para Fênix lá, a gente vai se divertir, a gente pode passar o inverno lá, tranquilo, em paz lá, a gente vai se alegrar, né? Irmãos, no meio do processo, cuidado com as vozes que você ouve que não é de Deus. No meio do processo, vão ter pessoas que vão, sabe, amando de Satanás. Vão ter pessoas que vão dizer para você ir para outro lado. No meio do processo, sabe, no meio do seu caminhar, saiba decifrar a voz de Deus. Saiba decifrar para onde Deus quer que você vá. No meio do processo, vão se levantar pessoas, sabe, que elas vão te julgar, elas vão falar, sabe, que você está indo para o lado errado, que você está errado, que você é isso, que você é aquilo. Só que se você der ouvido à voz de Deus primeiramente, né, se você der ouvido à voz do Senhor, as coisas elas vão ser melhor. As coisas elas vão, sabe, acontecer de acordo com o plano de Deus. E aí, irmãos, como, né, Júlio ali, a maioria falou que queria ir para Fênix, ele pega, vamos para lá, vamos para Fênix, né? Vamos para Fênix. E aí, irmãos, a pior decisão que eles tiveram na vida ali, naquela embarcação, naquele momento ali da viagem, é ter ido para Fênix. Sabe? Aquilo que era a fichinha, que era a ondinha, que ainda estava ao contrário, sabe? Se tornou 10 vezes pior por desobedecer a voz de Deus. Por desobedecer, sabe? A voz de Deus que estava ali junto com eles, o apóstolo Paulo. Só que, irmãos, eles tinham alguém ali junto com eles no barco, sabe? Alguém que era protegido, alguém que era, sabe? Era olho de Deus, alguém que era íntimo de Deus. Só que ele fica quietinho, ele falou, ó, minha parte eu falei, né? Para a gente ir para lá, eu estou com Deus. Eu estou crendo na promessa de Deus. Deus prometeu que eu vou chegar em Roma, eu vou chegar. Independente do que acontecer, eu vou chegar em Roma. Só que eles, nesse trajeto até Fênix ali, né? As coisas ali acontecem, sabe? A palavra de Deus diz que pedaços do barco, eles começam a cair, sabe? Tamanha violência das ondas batendo contra, sabe? As peças do barco, ali do navio, começam a quebrar, a ser destruído, né? E aí junta a desesperança deles, né? Eles estavam ali naquele trajeto, desesperados, né? Eles estavam murmurando naquele trajeto, pelas circunstâncias, pelas dificuldades que eles estavam passando em meio ao mar, né? E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, talvez nós damos vozes até para alguém, e nós se vemos nessa situação,
poxa, se eu tivesse feito, né, conforme Deus falou, conforme a palavra de Deus fala, eu não estaria passando por isso hoje, né? Então nós podemos aprender, irmãos, que se nós não obedecermos à direção de Deus, se nós não obedecermos à palavra de Deus, sabe? A desesperança, ela é certa em nossas vidas. Se nós não obedecermos à voz do Senhor, sabe? As coisas terríveis que Satanás tem para as nossas vidas, né? Elas vão acontecer, infelizmente. E eles se viram assim, eles se viram, sabe, sem esperança. Eles se viram angustiados. Eles se viram numa tragédia ali já. Ó, a gente vai morrer aqui, ninguém vai achar nós mais, né? Só que daí, novamente, assim como eu disse aqui nessa noite, eles tinham algo importante ali naquele barco. Eles tinham alguém direcionado por Deus. Eles tinham uma promessa na vida de Paulo e eles se agarraram nessa promessa, podemos dizer assim. Entra naquele ponto onde nós lemos no começo do texto. Eu vou ler com vocês aqui, irmãos. Não precisa ler de novo, não. É no capítulo 22. Né? O apóstolo Paulo tinha ficado quieto até então, mas ele se levanta. Né? Pela desesperança, pela angústia ali de todos, ele se levanta e ele fala assim: agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Só falou isso, irmãos. Paulo, não tenha medo. É preciso, é necessário que a minha promessa se cumpra na sua vida e você se apresente perante César. Somente isso, né? E aí, ele fala para os outros presos, para todos ali, os tripulantes ali, ele fala essa promessa. Ó, Deus, apesar ainda da ignorância de vocês, Deus ainda está conosco. O barco, ele vai ser destruído, né? O anjo do Senhor, da parte do Senhor, a quem eu adoro, ele me falou isso, que o barco, ele vai ser destruído, mas que nenhum de nós vai morrer. Nenhum de nós vai perder a vida. Sabe? Nós, quando Paulo fala isso daqui, nós lembramos também de Josué, né? Quando Deus levanta Josué, quando Deus chama Josué, Josué, tem de bom ânimo, tenha fé, que eu caminharei, sabe? Eu andarei contigo. Sabe, irmãos, é maravilhoso você viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as promessas de Deus, de acordo com a direção que Deus dá para as nossas vidas, de acordo com a voz que Deus, sabe, Ele ministra para as nossas vidas. Sabe, irmãos, é normal, no meio do caminho, talvez uma vez ou outra, a gente é ser humano, a gente falhar, sabe, a gente dá voz ao humano, a gente dá voz à carne, sabe? É natural, né? Você conhece a Bíblia melhor que eu, você sabe das pessoas, dos profetas, até profetas, né? Que por um tempo, por um período, por um momento, sabe? Erraram também. Só que maior do que errar é você reconhecer que você errou, você pedir perdão, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Voltar para o trajeto, sabe, do processo do Senhor. E aí, né,
Muitos ali confiaram em Paulo ali. Muitos confiaram. E aí começaram a falar, esse cara aqui é de Deus mesmo, né? Ah, esse cara é o bichão, né? E aí eles confiaram. E aí foi que eles continuaram ali na embarcação, com essa promessa de chegarem. O barco destruído, mas eles vão chegar, né? E eles continuaram ali o trajeto, continuaram, sabe? Entre dificuldades, entre turbulências, sabe? Entre ventos contrários, mas com a promessa fixa do Senhor. Mas com a promessa, sabe, do Senhor em seus corações. Ó, ele falou, o apóstolo Paulo falou, esse cara aqui, ó, o bichão, ele falou que a gente não vai perder a vida, então vamos seguir o que ele está falando. E aí eles continuam, né, rumo ali a Roma. Sabe? E aí eles chegando, né, a palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos aqui, irmãos. Capítulo no verso 39, diz assim: quando amanheceu, já estavam já a caminho já, depois dessa, né, trajetória toda. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível, né? Aí cortando as âncoras, deixando-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. 41. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou e ficou imóvel. E a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Mas o que era contrário, o que era, né, o que estava ruim, né, piorou, né? Encalhou o navio, quebrou a polpa, a proa, nem sei o que é isso, mas quebrou, né? Todas as partes do navio ali foram se destruindo, enfim, né? Aí no 42 diz assim, mas ó, para você ver, ó, era a promessa de Deus. O anjo falou, ó, o navio ele vai ser destruído, porém a promessa vai ser cumprida. Nenhum de vocês vão morrer. Vocês vão chegar vivo. Aí no 42 diz assim, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-ne ao mar. Mas o centurião, Júlio, queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Sabe? Paulo, ele mostrou algo naquela viagem. Ele mostrou que ele era filho de Deus. Ele mostrou que Deus era com ele. E aí o centurião falou, não, se eles começarem a matar aqui os outros presos, certamente vai matar também Paulo. Só que Paulo, né, ele se mostrou alguém ali, ele se mostrou alguém que estava com uma promessa de Deus, né? E aí, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Aí então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, né? Ele falou, não, essa ideia de matar, jamais, né? Aí ele ordena, ó, quem aí sabe nadar? Aí uns levantaram a mão lá, ó, tá liberado. Alcança a terra, pode nadar, pode ir nadando até chegar lá, na ilha. E aí ele pergunta, quem não sabe? Né? Ergueram a mão lá. Ó, vocês que não sabem, peguem, a palavra de Deus diz, né? Aqui, ó.
Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Ou seja, quem não sabia nadar, ele falou, ó, pega a tábua aí, pega pedaço do navio, qualquer pedaço aí, bate o pé, bate a mão, que você vai chegar lá, né? Ou seja, irmãos, na nossa vida, no processo, muitas vezes a gente vai se ver numa situação dessa. Nós vamos se ver em situação semelhante a essa, né? Com uma dificuldade tremenda, com uma circunstância tremenda, contrária. Só que Deus, Ele nos diz, pegue o que você tem. Pegue, sabe, o que você está tendo no momento, sabe? O que você tem para oferecer no momento. Pegue isso e vá, continue. O que eles tinham no momento? Um pedaço de tábua, um pedaço de madeira. Sabe, irmãos? Certa vez, Jesus estava pregando no monte e então havia ali uma multidão. E aí os apóstolos, né, até então não eram apóstolos, né? Eles falam para Jesus, Jesus, como a gente vai alimentar essa multidão, né? Já é tarde. E aí Jesus falou, procure dentre o povo alguém que tenha algo para comer. E aí se levanta lá o menininho, né? Ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. É isso mesmo, traga aqui, né? Olha para você ver que Deus, o que Ele faz quando nós colocamos à disposição dEle aquilo que nós temos no momento. Sabe, muitas vezes nós vamos ter algo grande para oferecer para o Senhor, sabe, aos nossos olhos, algo tremendo para oferecer ao Senhor, aos nossos olhos. Mas se nós oferecermos de todo o nosso coração aquilo que nós temos no momento, né, nós vamos conseguir passar aquela fase, né? Todos sabem da história que Jesus abençoou, partiu o pão, agradeceu, e todos ali, a multidão comeu, foi a multiplicação dos pães e peixes. Irmãos, eles se viram, né, voltando para a história, eles se viram num momento difícil, sabe? Mas eles viram também uma oportunidade de chegar ao destino, de chegar, sabe, em terra firme. Então eles se abraçaram naquilo, né? Imagina, irmãos, tem pessoas aqui que não sabem nadar. Imagine você no meio do mar ali, sabe? Você avistar a terra e você não saber nadar. Mas algo falava no coração. Ó, ele falou, o apóstolo Paulo falou, que eu não iria morrer, então eu não vou morrer. E eles pegaram o que eles tinham no momento. E eles caminharam, eles nadaram, bateram braço a pé. Imagina a bagunça, né? Um batendo no outro e não, ajuda eu, né? Então é isso, irmãos. No nosso processo de vida, nós vamos ter muitas circunstâncias negativas. Muitas circunstâncias onde nós vamos se ver nessa situação. Nós vamos se ver, sabe? Nós vamos olhar com o nosso olho natural e nós vamos falar, poxa, eu não vou conseguir chegar lá. Eu não sei nadar, eu não vou conseguir chegar no destino. Mas só que se essa for a última palavra que você colocar no seu coração, se esse for o último, sabe, o último desejo de que não vai conseguir, você alimentar o seu coração com isso, realmente você não vai conseguir. Mas sabe o Deus que prometeu lá atrás? Sabe o Deus que prometeu para o apóstolo Paulo aqui atrás, que ele chegaria diante de César? É o mesmo Deus que promete para mim, promete para você. É o mesmo Deus, sabe, daquele tempo, é o mesmo Deus de hoje, que ministra aos nossos corações, e Ele promete coisas grandiosas, coisas maravilhosas, sabe? Coisas além do que os nossos olhos eles podem enxergar, além do que os nossos ouvidos eles podem ouvir.
Ele nos promete. E por um instante nós duvidamos. Por um instante, né, pela nossa inocência, a gente, poxa, não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas só que, irmãos, a palavra de Deus diz que o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel, justo e verdadeiro para cumprir em nossas vidas. Então, se você recebeu uma promessa do Senhor, sabe? Traz à memória aquilo que Deus prometeu para você lá atrás. Sabe? Ainda há tempo de você acreditar nessa promessa. A promessa não morreu. Sabe? Talvez no meio do processo você fraquejou. Talvez no meio do processo você voltou uns passos atrás, né? Só que é tempo, hoje, ainda é tempo de você caminhar. Hoje ainda é tempo de você, sabe, dar passos para frente. Ainda é tempo, sabe, de você caminhar, apesar das circunstâncias contrárias, sabe? E você declarar para a circunstância contrária que aquela promessa, ela vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. E nem se arrependa. Deus é justo. A promessa, ela vai se cumprir. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente louvar esse último hino da Sônia Hernandes. É um louvor que eu nem tinha pensado, irmãos. Ele bate bem com a pregação. Então eu gostaria que os irmãos cantassem de novo. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para frente, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você trazesse a memória agora, né? Aquilo que Deus te prometeu lá atrás. Você sabe o que Deus te prometeu? Você sabe o que Deus te falou lá atrás? Sabe? Naquele dia que você estava triste, naquele dia que você estava angustiado, naquele dia que talvez você ainda nem tinha conhecido Jesus. Deus, Ele prometeu algo para você. Deus, Ele, sabe, assim como Ele prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, assim como Ele prometeu para Paulo, assim como Ele prometeu, né, para cada um dos personagens bíblicos. Ele prometeu algo para a sua vida, Ele prometeu algo para a minha vida. Então, nesse momento, eu trago a memória e ative, né, de novo, essa promessa do Senhor. Pai soberano Deus, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Nós agradecemos aqui o Teu nome, Senhor. E eu juntamente, Senhor, através dessa palavra que o Senhor ministrou, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Pai, eu recebi, Senhor, e eu creio que os meus irmãos também receberam, Senhor, da parte do Senhor, algo, Senhor, maravilhoso nessa noite, ó Pai. Então, Senhor, nessa noite, ó Pai, eu quero, Senhor, fazer um ato de fé aqui, Senhor. Eu quero juntar, Senhor, a minha fé, Senhor, com a fé dos meus irmãos, ó Pai. E nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, ó Deus, o Senhor mesmo é fiel para cumprir, ó Deus. O Senhor mesmo é fiel, Senhor, para realizar em nossas vidas, meu Deus, aquilo que lá atrás, Senhor, um dia o Senhor prometeu para cada um de nós, ó Pai. Aquilo que lá atrás, Senhor, um dia o Senhor falou, Senhor, nos nossos corações. O Senhor, meu Deus e meu Pai, escreveu, Senhor, oh Deus, nitidamente, Senhor, oh Deus, aquilo que o Senhor sonhou lá atrás, Senhor, para cada um de nós, ó Deus, o Senhor vai cumprir, Senhor, nós cremos assim, Senhor. Nós cremos, Pai, que as ondas contrárias, as turbulências, sabe, aquilo que muitas vezes nós vamos olhar com os nossos olhos naturais, e nós vamos ver como impossível, Senhor, ó Deus, nós cremos, Senhor, num Deus que pode realizar, Senhor, porque o Senhor nos prometeu, porque o Senhor é fiel e justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor tem coisas grandes para cada um de nós, Senhor, nós cremos nessa promessa, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, assim como a Tua palavra nos diz,
que coisas, Senhor, que os nossos olhos não podem ver, Senhor, os nossos ouvidos também, eles não podem ouvir, ó Deus, e nós não podemos sentir, Senhor, algo que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um de nós. Então, Senhor Deus, nessa noite, nós tomamos posse, Senhor, que se for, Senhor, se foi esquecido, Senhor, por um momento, Senhor, ó Deus, a promessa do Senhor sobre nossas vidas, se foi esquecido, ó Deus, por um instante, Senhor, nós ativamos aqui de novo, Senhor, essas promessas do Senhor. Nós cremos, Senhor, que nós chegaremos, ó Deus, ao destino. Nós chegaremos, Senhor, ó Deus, no final do processo, Senhor, e se alegraremos, ó Deus, em ver, Senhor, a promessa do Senhor sendo realizada em nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos e desejar e para todo sempre. Nós agradecemos ao Senhor. Vamos louvar? Presta atenção na letra, irmãos. Mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra leite vem, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra leite vem, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Diga assim: aquele que começou a boa obra, Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes de verei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel, Ele é fiel, eu não morrerei, nem desistirá. enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo o que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes de verei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Só igreja agora. Só igreja. A boa obra em minha Quero ouvir vida sua voz, irmãos. é fiel, Ele é fiel, não descansará,
Aleluias, aplauda ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de receber a nossa adoração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Permaneça firme e fiel, porque as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, sabe, Ele é fiel e justo para cumprir. Amém?